Pronto, minha amiga. Vamos brindar a esse Deus que nos guarda, que nos livra do mal. Eu achei tão lindo quando ela disse que orar a oração do Pai Nosso. Meu Deus, aqui vai sair tudo que é necessário. Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos. Aleluia, aleluia por este dia. Estamos no dia 210, aleluia. E vamos estar lendo Isaías, do capítulo 49 até o 53. Então, vamos lá. Ouçam, vastas ilhas, prestem atenção, povos distantes. O Eterno me pôs em ação desde o dia do meu nascimento. No momento em que entrei no mundo, ele me chamou. Ele me anunciou com palavras penetrantes. Manteve sua mão sobre mim para me proteger. Fez de mim sua flecha calibrada e me escondeu em sua aljava. Ele me disse: Você é meu servo, amado Israel, por meio de quem brilharei. Mas eu disse: Trabalhei por nada, não tenho nada a apresentar depois de uma vida inteira de trabalho duro. Mesmo assim, vou deixar a última palavra para o Eterno. Vou deixar que ele pronuncie seu veredito. Versículo 5. E agora, Deus, esse Deus que me pegou pela mão desde o instante do meu nascimento para ser seu servo, quer que eu leve Jacó para ele de volta para casa, a fim de preparar a reconciliação de Israel, que honra aos olhos do Eterno. Esse Deus seria minha força, ele diz, mas recuperar as tribos de Jacó não é tarefa grande o suficiente para meu servo, apenas reunir os andarilhos de Israel. Estou estabelecendo você como luz para as nações, para que minha salvação se torne global. O Eterno, o Redentor de Israel, o Santo de Israel, disse ao desprezado, ao marginalizado pelas nações, ao escravo da classe dominante: reis verão e cairão de joelhos, e os príncipes também, e então se prostrarão em reverência, por causa do Eterno, que cumpriu sua palavra, o Santo de Israel, que escolheu você. Verso 8. O Eterno também diz: quando o tempo estiver maduro, eu responderei. Quando chegar o dia da vitória, eu ajudarei. Eu dou vida a você e o uso para reconciliar o povo comigo, para pôr a terra em ordem, recolocar as famílias nas propriedades arruinadas. E digo aos presos: saiam, vocês estão livres, e aos amedrontados: está tudo bem. É seguro agora. Haverá barracas de comida ao longo da estrada e paradas para refrescos em todas as colinas. Ninguém passará fome, ninguém passará sede, sombra para se proteger do sol, abrigo para fugir do vento, pois o compassivo é quem os conduz e os levar a melhores fontes. Vou transformar todos os montes em caminhos e todos formarão uma grande estrada. Olhe, estes vêm de nações distantes, aqueles do norte. Estes vêm correndo do oeste, aqueles lá do longínquo Nilo. Céus, façam subir o telhado. Terra, acorde os mortos. Montes, gritem de alegria. O Eterno confortou seu povo. Carinhosamente cuidou de seu povo, abatido e aflito. Mas Sião disse: não estou entendendo. O Eterno me abandonou. O Senhor esqueceu até que eu existo. Pode a mãe esquecer o bebê que mama, abandonar o filho que deu à luz? Pois mesmo que as mães esqueçam, eu nunca esquecerei você, nunca. Veja, escrevi seu nome na palma da minha mão. Nunca perco de vista os muros que você está reconstruindo. Seus construtores são mais rápidos que os demolidores. As equipes de demolição se foram para sempre. Levante os olhos e olhe em volta. Olhe bem. Vê que todos estão se reunindo, vindo para você.
Tão certo como sou Deus vivo, é o decreto do Eterno. Você se vestirá com eles como costuma usar seus enfeites, como se veste a noiva. Verso 19. E sua terra está arruinada? Sua terra está devastada, dizimada? Agora está repleta de gente, e você não sabe o que fazer. Seus inimigos já são uma lembrança que desvanece. Os filhos que nasceram no exílio dirão: está muito apertado aqui. Preciso de mais espaço. E você dirá a você mesmo: de onde será que vieram todos esses filhos? Eu perdi tudo, não tinha nada, estava exilado e sem dinheiro. Quem criou estes filhos? Como eles chegaram aqui? O Eterno, o Senhor diz: olhem, estou enviando sinais às nações com minha bandeira para convocar os povos. E eles virão, mulheres carregando seus meninos nos braços, homens carregando as meninas nos ombros, os reis serão suas babás, as princesas suas amas secas. Eles se oferecerão para fazer todo o trabalho pesado, mas esfregar o chão e lavar a roupa. Então vocês saberão que eu sou eterno. Ninguém que confia em mim ficará decepcionado. Pode o despojo ser recuperado de um gigante? Podem os prisioneiros de guerra ser resgatados de um tirano? Mas o Eterno diz: mesmo que o gigante se aposse do despojo e o tirano faça do meu povo seu prisioneiro, sou eu que estou do lado de vocês, defendendo sua causa, resgatando seus filhos. E seus inimigos, confusos e desesperados, se voltarão um contra os outros, matando-se uns aos outros, num frenesi de autodestruição. Então, todos saberão que eu, o Eterno, salvei vocês. Eu, o poderoso de Jacó. Isaías 50. O Eterno diz: vocês podem mostrar a certidão de divórcio da sua mãe, provando que eu a mandei embora? Vocês podem apresentar o recibo que prova que eu os vendi? É claro que não. Foram seus pecados que o trouxeram até este ponto. Suas transgressões que fizeram com que vocês fossem expulsos. Por que então ninguém veio atender quando eu bati? Por que ninguém respondeu quando chamei? Acham que eu esqueci como se faz para ajudar? Será que estou caduco, incapaz de salvar? Sou poderoso como sempre fui e consigo reverter o que já fiz. Consigo secar o mar com uma palavra, transformar a água do rio em areia do deserto e deixar os peixes morrendo ao sol, encalhados na terra seca. Apaguem todas as luzes dos céus e fechem as cortinas. O Eterno, o Senhor, me deu uma língua bem treinada. Assim, sei como animar os cansados. Ele me acorda de manhã e abre os meus ouvidos para que eu ouça como alguém pronto para receber ordens. O Eterno, o Senhor, abriu meus ouvidos e não voltei a dormir. Não puxei a coberta sobre a cabeça de novo. Obedeci suas ordens, fiquei atento enquanto eles me batiam. Fiquei firme enquanto me arrancavam a barba. Não fugi dos insultos deles. Encarei-os enquanto me cuspiam no rosto. E o Eterno, o Senhor, fica do meu lado e me ajuda. Assim não ficarei decepcionado. Por isso, meu rosto tem a firmeza da pedra, e nunca vou me arrepender disso. Meu defensor está aqui do meu lado. Vamos firmar nossa posição juntos. Quem ousa apresentar acusação contra mim? Que tente. Veja, o Eterno, o Senhor está aqui do meu lado. Quem ousaria dizer que sou culpado? Veja, meus acusadores, são o cesto de roupa surrada, meias e camisas gastas, comidas de traças. Verso 10. Quem aí teme a Deus? Quem de fato ouve a voz do seu servo? Para alguém aí que não saiba para onde está indo, alguém que esteja tateando no escuro, aqui está, confie no Eterno, fique na dependência do seu Deus, mas se tudo o que desejam é se meter em confusão, brincar com fogo, vão em frente e verão onde isso irá levá-los. Acendam fogo,
Atissem as pessoas, soprem sobre as chamas, mas não espere que eu fique olhando. Vou pôr os pés de vocês nessas chamas. Isaías 51. Prestem atenção, todos vocês que procuram viver de forma justa e estão comprometidos em buscar o eterno. Pensem na rocha da qual vocês foram cortados, a pedreira da qual foram escavados. Sim, pensem em Abraão, seu pai, e em Sara, que o gerou. Pensem nisto. Ele era um homem só quando o chamei, mas depois que o abençoei, ele se multiplicou. Da mesma forma, eu, o Eterno, vou consolar Sião, consolar todas as ruínas, vou transformar o solo estéril no Éden, sua terra devastada no jardim do Eterno, num lugar repleto de exuberância e riso, de vozes agradecidas e canções. Prestem atenção, povo meu. Ouçam-me, nações. De mim procedem as revelações. Minhas decisões iluminam o mundo. Minha libertação chega correndo. Minha salvação é exatamente na hora. Vou trazer salvação aos povos. Até as ilhas distantes vão olhar para mim e receber esperança do meu poder libertador. Levante os olhos para o céu. Considerem a terra debaixo dos seus pés. Os céus vão desvanecer como fumaça. A terra vai se gastar como roupas de trabalho e as pessoas morrerão como moscas. Mas minha salvação vai durar para sempre. Minha forma de endireitar as coisas nunca ficará ultrapassada. Ouçam agora, vocês que sabem a diferença entre o certo e o errado, que guardam meu ensino no coração, não deem atenção às zombarias. E quando forem insultados, não deixe que isso os abale. Esses insultos e zombaria estão carcomidos de traças, vêm de cérebros afetados por cupins, mas minha forma de endireitar as coisas é duradoura, minha salvação é perene. Verso 9. Desperta, desperta, mostra tua força ao Eterno. Desperta como nos dias antigos, há muito tempo. Não foste tu que fizestes Raabe em pedaços e liquidaste o velho dragão do caos? Não foste tu que secaste o mar, as águas poderosas das profundezas, e fizeste do fundo do oceano uma estrada para que passem os redimidos? Da mesma forma, os redimidos do Eterno voltarão, virão para Sião gritando, exultando, com a coroa da alegria eterna na cabeça, transportados em grande êxtase, sem sinal algum de gemido ou suspiro. Sou eu quem consolo vocês. De que você tem medo? A quem teme? De homens e mulheres que logo estarão mortos? De algum pobre coitado que está destinado ao pó? Vocês se esqueceram de mim, o Eterno, o Deus que fez, que expandiu os céus e fundou a terra. E aqui estão vocês, como aves trêmulas diante do furor de um tirano que pensa que é o dono do mundo. Mas o que virá desse furor? As vítimas serão libertadas antes que vocês se deem conta. Ninguém morrerá, nem mesmo passarão fome, pois eu sou o Eterno, o seu Deus, que agita os mares e atiça as ondas. Meu nome é Senhor dos Exércitos de Anjos. Eu os ensino a falar palavra por palavra e cuido pessoalmente de vocês, mesmo enquanto estou expandindo os céus, assentado a terra em fundamento sólido e saudando Sião. Bem-vindo, povo meu. Portanto, desperte, esfregue os olhos, de pé, Jerusalém. Você bebeu o cálice que o Eterno deu a você, a bebida forte de sua ira. Você bebeu até a última gota, vacilou, cambaleou, desmoronou. E não havia ninguém disposto a levá-lo para casa, ninguém entre seus amigos e filhos que a pegasse pela mão e a deitasse na cama. Você foi atingida por uma dose dupla de aflições. Será que alguém se importa? Ataques e agressões, fomes e morte. Será que alguém virá consolar você?
Seus filhos e filhas desmaiaram, espalhados pelas ruas como lebres assustadas, dormindo na esperança de que passe o efeito da bebida da ira do Eterno, do furor do seu Deus. Por isso, ouçam, por favor, você que está com dor de cabeça, você que está curando a ressaca que não veio do vinho, seu Senhor, o Eterno, tem algo para dizer. Seu Deus vai defender a causa de seu povo. Veja, tomei de volta a bebida que deixou você cambaleante, chega de beber da jarra da minha ira. Ela foi passada aos que abusam de você, aos que ordenaram, deite-se aqui, que nós vamos pisar em você. E você teve de ficar de cara no chão, como o pó debaixo dos pés dele. Isaías 52. Desperta, desperte, desperte. Ponha as botas, Sião. Vista-se com roupa de festa, Jerusalém, cidade santa. Os que não querem nada com Deus foram separados, não acompanharão. Espane o pó e levante-se, prisioneira Jerusalém. Jogue fora as correntes, filhas cativas de Sião. O Eterno diz: você foi vendida por nada, está sendo comprada de volta por nada. O Eterno, o Senhor também diz: anteriormente, meu povo foi para o Egito e viveu como estrangeiro na terra. Do outro lado, a Assíria o oprimiu. E agora, o que tenho aqui? Decreto do Eterno. Meu povo está sendo levado de novo, sem razão alguma. Os tiranos em pé de guerra, fazendo alarde dia após dia, incessantemente querem ofuscar minha reputação. Agora está na hora de meu povo saber quem eu sou, do que sou feito. Sim, tenho algo a dizer. Aqui estou. Como são belos sobre os montes os pés dos mensageiros que trazem boas notícias, a informação de que está tudo bem, que anuncia as boas novas, proclama a salvação, que diz a Sião, seu Deus reina. Ouçam, são vozes, os batedores estão gritando, parece um trovão gritando em alegre uníssono. Eles veem com os próprios olhos que o Eterno está voltando para Sião. Cantem canções, gritem, ruínas de Jerusalém. O Eterno consolou seu povo, ele redimiu Jerusalém. O Eterno arrancou as mangas, desculpa, o Eterno arregaçou as mangas. Todas as nações agora enxergam seu braço forte e santo. Todos de um lado da terra a outro estão vendo em ação, agindo para salvar. Verso 11. Fora daqui, saiam deste lugar, não olhem para trás, não se contaminem com os despojos, apenas saiam, mas saiam limpos, purifiquem-se no processo da adoração, transportando os vasos sagrados do Eterno. Mas vocês não precisam ter pressa, não estão fugindo de ninguém. O Eterno os está conduzindo para fora daqui, e o Deus de Israel também garante sua proteção. Vejam como meu servo está, exaltado, alto, cabeça e ombro acima da multidão. Mas ele não começou assim. No início, todos ficaram espantados. Eles não tinham nem mesmo aparência humana, um rosto machucado, desfigurado, a ponto de não ser reconhecido. Mas as nações de todo o mundo ficaram perplexas. Os reis, chocados e em silêncio, quando virem, pois algo de que nunca se ouviu falar, eles verão com os próprios olhos o que era impensável, eles terão diante de si. Isaías 53. Quem creu, Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada, num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado,
um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo. Pensávamos que era escória, mas o fato é que ele levou as nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa, mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu um caminho próprio, e sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matador, o cordeiro, para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém, de fato, sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém ou dito uma palavra que não fosse verdadeira, mas era o que o Eterno tinha em mente, desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez, por meio do que ele experimentou. Esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso, eu o recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.